Paz do Senhor, irmãos, estamos aqui no terminal do Guadalupe, agora já com o nosso equipamento já ligado aí, e já estamos nos prontificando para pregar a palavra de Deus. De Marcos, capítulo 13 e versículo 24, vamos falar aqui referente à vinda do Filho de Deus. A vinda do Filho de Deus. Por que ele se tratava Filho do Homem? Porque ele veio ao ventre de Maria, ele encarnou no ventre de Maria. Então, ele encarnou como homem, como qualquer filho de homem. Amém? E ele ressuscitou. Olha só, Jesus, ele correu um grande risco em encarnar aqui na terra. E se ele não suportasse a cruz? Se ele não suportasse o pecado aqui? Se ele se prostituísse aqui? Sabia que ele estava correndo um risco? Ele sendo filho de Deus. Se ele se prostituísse aqui com as mulheres, né? Se ele viesse aqui e se prostituísse com o dinheiro, como Satanás apareceu para ele e disse: olha, tudo isso eu te dou se você se prostrar em me adorar. Estava um jogo ali. Ou ele obedecia ao Pai ou obedecia a Satanás, né? Ele estava correndo um grande risco. Quando ele tomou a decisão de vir ao ventre de Maria, se ele transgredisse, será que Deus ia levar ele de volta? Ah, meu filho, você pecou lá, você se prostituiu, então você é meu filho unigênito, eu vou te trazer de volta para o céu. Não, ele ia para o inferno. Ele ia ser preso com os demônios no inferno. Então ele estava correndo um grande risco, o qual ele teve que rejeitar em carne que dói. Isso aqui dói. Isso aqui sente fome, isso aqui sente desejos. Como qualquer outro homem, ele tinha desejos. Muitas pessoas dizem: ah, mas ele venceu assim porque ele era Jesus. Não. O Jesus em carne era como nós. Sentia vontades, tinha vontades, como nós, porque é carne. Nós temos carne e nossa carne sente vontade. Mas ele aguentou todas as coisas. Suportou. Foi fiel até o fim. Por isso que ele disse: aquele que for fiel até o fim, né, será salvo. Então, se nós fizermos um propósito com Deus e for fiel até o fim, nós também somos salvos. Nós vamos para a sepultura e no último dia ressuscitaremos para viver eternamente com Ele. A vinda do Filho do Homem, a vinda do Filho de Deus, está perto esse dia, amados, em povo curitibano. Está muito pertinho esse dia. Olha só como a Bíblia fala: mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. E então, olha só, e então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. Quero repetir esse versículo. Após o quê? A tribulação. Após o sol se escurecerá. Depois que o sol escurecer, os crentes da teologia, os crentes teólogos são pré-tribulacionistas. Esses dias um pastor dizendo para mim: não, eu creio na pré-tribulação. Deus não vai deixar a sua igreja na tribulação. Não vai. Eu não creio, porque a Bíblia está dizendo que é depois. É depois.
Amém. Vai com Deus. É depois que o sol escurecer, é depois que as estrelas caírem do firmamento, é depois que os poderes dos céus serem abalados, é depois que o sol se escurecer, a lua não dar mais o seu brilho, é depois que a Bíblia está dizendo no versículo 26, então verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens, com grande poder e glória. E aqui vai acontecer o arrebatamento. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Então vai ser depois da tribulação. Você quer tribulação mais terrível que essa? O sol escurecer, a lua não dá mais o seu brilho, os terremotos terríveis. Não é aquele terremoto que deu lá na Turquia, que matou 50 mil pessoas. Não é como aquele terremoto. É terremotos como nunca se houve. E a igreja vai estar aqui. Os escolhidos ainda estão aqui para ver tudo isso. O terremoto, o escurecer do sol, as trevas. A igreja vai estar aqui. A igreja vai estar aqui, amado. Você que é pré-tribulacionista. Como pré-tribulacionista? Como assim? Irmã, prega a palavra de Deus. Continua. A noivada de Cristo. Sou educado, né? Quer cantar, canta. A terra não é só para mim. A calçada não é só para mim. A Bíblia diz que quando um falar, o outro se cala. Quando alguém profetizar, todo mundo se cala. E quando um falar em línguas, tem que ter intérprete. Deixa ela que cante. Eu não comprei essa calçada para mim querer impedir da irmã cantar. Depois, quando ela parar de cantar, eu prossigo pregando. Aleluia. Pré-tribulacionista. Esquece. Crentes pré-tribulacionista. Jesus não vai levar a igreja antes da tribulação. Porque até então, nós como igreja não somos melhores do que aqueles que foram comidos por leões no tempo de Nero, no tempo dos reis que se levantaram contra a igreja. A Bíblia Sagrada diz que eles foram cerrados ao meio. Será que nós, a igreja queridinha desse século, desse tempo, não pode passar pela grande tribulação também? Aquela igreja do tempo de Nero, aquela igreja do tempo das perseguições, até que eu saiba, era uma igreja que guardava a palavra de Deus. Não era essa igreja de hoje. Não era essa igreja prostituta que se vende pelo dinheiro. Não, era uma igreja daquela época que eram fiéis mesmo. Eles foram fiéis até o momento de serem cortados ao meio. Eles foram fiéis até o tempo de os leões dilacerarem eles. Eles morreram todos estraçalhados por leões nas arenas.